Boa noite. Estamos com mais um momento rema, né? Mais uma palavra de reflexão para a gente vir refletir nessa noite de domingo, né? E hoje o tema da mensagem é como tá a sua vida espiritual? Quente, morna ou fria? E para a gente pensar um pouco nesse assunto, irmãos, vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Depois o capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que vai dizer assim: Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22, vai dizer assim: ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E só até aqui, irmãos. Só até aqui. E, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, né, diz que o mundo já está no maligno, né? O mundo jaz no maligno. E isso já é nítido. Isso daí já é nítido. Só se você olhar as notícias do dia a dia, olhar o cotidiano das pessoas, já é nítido. Você vê que as pessoas elas sempre preferem as coisas má do que as coisas boas. Eles sempre preferem quem é mal ou quem é ruim do que as coisas boas, né? E a grande mídia, o grande sistema, né, político, sistema da mídia em si, de televisão, do mundo inteiro, né? Ele sempre vem influenciando, né? Influenciando as pessoas e essa mídia e
e esse sistema político é tudo influenciado pelo maligno, é tudo influenciado pelo maligno. Por isso que fala que o mundo jaz no maligno, né? E essas pessoas dessa grande mídia aí, desses sistema e tal, querem pôr na cabeça das pessoas que as coisas más são melhor do que as coisas boas. Ou seja, eles, um exemplo, a mídia, eles pegam o vilão do filme e faz as pessoas achar o vilão mais interessante ou mais da hora, né, o linguajar do pessoal, mais da hora do que o herói. Então, ou seja, as pessoas estão achando os vilões do filme mais legais do que os heróis. E olha o exemplo do Batman. Quem é mais interessante para o pessoal? O Coringa ou o Batman? O pessoal prefere sempre o Coringa. O pessoal gosta do vilão. Não só isso, como outros filmes que hoje em dia tem filme até de vilões lá, que o pessoal chama de anti-herói e tal. É o vilão fazendo o papel do bonzinho. Mas no fundo ele é vilão, ele continua sendo vilão. E também tem um filme aqui, irmãos, que lançou, já lançou faz um tempinho. Eu acho que você já deve ter ouvido desse filme que eu vou falar. O nome do filme é Hellboy. Hellboy ele é um demônio vermelho que combate o crime espiritual, luta contra fantasma, contra monstro, ou seja, um demônio que salva o mundo. Tem cabimento a coisa dessa? O demônio ele quer destruir as pessoas, ele quer acabar com a raça da humanidade. O demônio ele é inimigo dos seres humanos e não inimigo de Deus. E eles fazem um filme do demônio salvando o mundo. Meu Deus do céu! Tem pessoas também nos dias de hoje que eles preferem o cara da vida errada do que os policiais. É assim hoje em dia. A pessoa torce pro cara da fuga na polícia do que a polícia pegar ele. Prefere as coisas ruins do que as boas. E isso, irmãos, essas pessoas são dessa maneira, esses homens têm essa tendência a escolher as coisas ruins porque eles não temem a Deus. Eles não temem a Deus. E temer a Deus quer dizer respeitar, reverenciar Ele, adorar a Ele. Isso é temer a Deus, entendeu? É ter respeito, ter reverência. E o pessoal não faz isso. E o homem ele já é caído de natureza, né? É mais fácil que a gente venha prejudicar alguém do que ajudar alguém. É mais fácil a gente falar mal de alguém do que falar bem de alguém. É mais fácil nós negar a ajuda para alguém do que ajudar alguém. É mais fácil a gente desobedecer uma ordem ou uma pessoa ou a Deus do que obedecer. É mais fácil nós fazer sempre o que é errado. Porque nem aquela última live que eu fiz com o tema de por que ainda continuamos a pecar. Eu me aprofundo um pouco nesse assunto, porque que a gente sempre tem a tendência para o lado ruim e tal. Depois você vai lá no canal, em ao vivo, e assiste essa live, viu? Que está mais detalhado lá. E lá e nós sabemos, naquela live eu explico e eu vou só falar aqui meio por cima, né? Por causa do Adão. É por causa do Adão, que todos os seres humanos que veio do Adão já nasce inclinado para o mal, já nasce com a natureza caída. Então, depois você assiste a outra live para entender um pouco, né? Infelizmente, essas pessoas que se entregam, né, para essas práticas, que se entregam para essas coisas mundanas, se entrega para a natureza caída, que gosta de fazer tudo aquilo, prefere tudo aquilo que eu falei quase agora, prefere sempre as coisas ruins. Infelizmente, essas pessoas não têm Jesus no meio delas, não tem Jesus na vida delas. Não tem, eles falam que tem, eu tenho Jesus, né? Mas Jesus não está no meio delas, não está na vida dessas pessoas. Não está, Jesus não está. E por causa dessa maldade que tem no mundo, né? Essa maldade que a gente vivencia todo dia, e como a Bíblia mesmo já disse, que o amor de muitos vai esfriar, a gente vê até as igrejas esfriando. As igrejas também estão esfriando. Muitas estão ficando mornas também. Umas esfriam, outras ficam mornas. E muitas dessas pessoas que ficam mornas, que estão dessas igrejas que ficam mornas, eles estão no culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E quando acaba o culto, eles vão fazer as coisas mundanas, vão fazer as práticas do mundo. E acham que é só ir para o culto, tá tudo certo. Eles acham que é só fazer as coisas do ministério
e tá tudo certo, eu vou pro céu. Eles acham que é só chegar lá, sentir a presença de Deus, opa, tá tudo certo. Eles acham que é só falar em línguas estranhas, eles acham que é só profetizar, que tá tudo certo. Mas isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. E eu digo mais, Jesus não está no meio dessas pessoas. Jesus não está na vida dessas pessoas. E hoje a gente vai falar um pouco, a gente vai refletir um pouco em dois tipos de pessoas. Em dois tipos, que é as pessoas que estão mornas e as que estão frias. Entendeu? Hoje nós vamos falar um pouco desses dois tipos de pessoas. Aquelas que esfriaram e aquelas que ficaram em cima do muro. Aquelas que participaram e aquelas que pararam de participar do corpo de Cristo, que é a igreja, e aquelas que participam do corpo de Cristo e do corpo do Satanás também, do corpo do diabo. E com essa reflexão, com essa passagem que a gente leu, irmão, separei 3 pontos, né, como de costume, para a gente pensar um pouco, né, nessa situação que a gente vai se deparar hoje, né? E o primeiro ponto é: o muro nos deixa frio. O muro nos deixa frio. Sabemos, né, que foi o apóstolo João que escreveu esse livro, né, de Apocalipse e tal. Ele cita lá no capítulo 1, no versículo 4, né, que ele mesmo é o remetente, né, é o autor que está enviando as cartas ali, está escrevendo as cartas, né. Ele diz lá, João, as 7 igrejas e tal. E a carta ela tem 2 propósitos, né. Então, o propósito de tratar assuntos com essas 7 igrejas da Ásia Menor, que eram essas igrejas que ele cita, né, do capítulo 1 ao versículo 3, ou do capítulo 2 ao versículo 3, essas igrejas que João está se referindo, né, da Ásia Menor, as 7 igrejas, e trata também sobre os assuntos dos fins dos tempos, né, trata sobre a volta de Cristo, sobre as pragas e tal, e trata sobre o fim para os ímpios e um começo muito esperado para os cristãos, que é a vida eterna. E Jesus ele já começa falando da igreja de Éfeso, que foi isso que a gente leu. Começa já falando da igreja de Éfeso. Eles não suportavam os maus e tal. Só resumindo um pouco, tá, irmãos? Para nós entrar logo no assunto. Eles não suportavam os maus, eles provavam aqueles que se diziam ser apóstolos e tal, eles tinham paciência, eles trabalhavam sempre pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor, sem cansar, eles faziam a obra direta e tal. Só que perderam o primeiro amor, né? Como o Senhor Jesus falou, eles tinham perdido o primeiro amor. E eles também lutaram contra uns Nicolaita, que o Senhor Jesus também não gostava desse público, desse povo, aborrecia e tal. E era um grupo de pessoas que implantavam atividades falsas na igreja, né? E depois eles ficavam encorajando, né? Divulgando, encorajando as pessoas a continuar nessas práticas falsas que eles mesmo colocavam lá, né? E também depois ele fala da igreja de Esmirna e tal, que era uma igreja pobre, de riquezas terrenas, mas Jesus chama eles de rico, né? Eles estavam pobres na terra, mas no céu eles tinham riquezas. Por isso que Jesus fala lá, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas já juntei tesouro no céu. Depois ele fala também lá para o jovem rico lá, né, que para ele vender tudo que tem, para que ele juntasse um tesouro no céu e tal. E essa igreja de Esmirna, eles tinham um tesouro no céu. Eles eram pobres financeiramente, mas no céu eles tinham dinheiro, né? E eles iam passar também de tribulação de 10 dias, e ele fala o prêmio lá para quem vencesse ia ganhar a coroa da vida, né? Só resumindo. Aí ele fala também da de Pérgamo, igreja de Pérgamo, estava localizada em um lugar que era considerado o trono do diabo. Imagine que esse lugar aí, meu Deus do céu. Mas eles não negavam o nome do Senhor Jesus em nenhum momento. Eles não pararam de testemunhar a Cristo, eles não pararam de anunciar a Cristo, mesmo ele sendo localizado no local que era considerado o trono do diabo, né? Mas lá tinha alguns nicolaítas também, né? E uns que seguiam a doutrina de Balaão. E o Balaão, sabemos muito bem quem era o Balaão, né? Foi aquele profeta que se vendeu por causa de dinheiro, né? E hoje em dia, quem são essas pessoas que seguem a doutrina de Balaão? São aquelas pessoas que dizem ser de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sou da igreja e tal, mas por qualquer valor, qualquer dinheiro, abandona a fé. Qualquer emprego acaba abandonando a fé, entendeu? E depois vem a igreja de Tiatira, né?
E lá Jesus já começa falando que eles toleravam Jezabel, né, e tal, que era uma mulher que enganava os servos, ensinavam mentiras, né? Dos servos lá caíram com ela e ele fala que ele ia colocar ela numa cama pelo que ela estava fazendo e aqueles que caíram com ela, se eles não se arrependessem, ia vir tribulação sobre eles, que Jesus ia mandar tribulação sobre eles e se eles não se arrependessem, os filhos deles iam ser feridos de morte. Isso que é brincadeira? Brinca com o Senhor. E depois ele vem falar da igreja de Filadélfia, que foi a única que não teve a reclamação, né? E por último ele fala da igreja de Laodiceia. Por último, ele vem falando da igreja de Laodiceia, que era a que estava em cima do muro. Era aquela que estava em cima do muro, irmão. E a gente já vai ver as características delas, mas ela era aquela que ficou em cima do muro, que quem fica em cima do muro acaba esfriando. E vamos falar um pouco de duas. Vamos falar das duas igrejas, irmãos, para a gente entrar no assunto. A igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. E agora o segundo ponto. O segundo ponto é vencendo a frieza espiritual. Presta atenção, hein? Vencendo a frieza espiritual. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja bíblica. A teologia deles era muito boa, né? Eles colocavam à prova os falsos apóstolos, né? Como o próprio Senhor Jesus disse e tal. Eles eram como aqueles crentes de Bereia, né? Todo mundo que subia lá, fosse pregar, fosse falar alguma coisa, eles estavam na Bíblia o tempo todo, conferindo, tipo, olhando, peraí, biblicamente, você está certo, você está errado, eles falavam, eles colocavam à prova todo mundo. Não era qualquer um que subia no altar, né, dessa igreja, não era qualquer um, né? E como que uma igreja dessa pode esfriar? Como que uma igreja dessa esfria? Porque lá nos cultos, ó, irmãos, olha só, o culto não era chato, pode ter certeza que não era chato. Porque se a gente for ver as pessoas que passaram pelo altar daquela igreja, quem já pregou lá, quem pastoreou lá, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi quem fundou lá. Apolo também já pregou lá, já pastoreou lá. Priscila, Áquila, o Timóteo também já pregou lá. E o João. O apóstolo João pastoreou lá também. O apóstolo João, aquele que andou com o próprio Senhor Jesus, aquele que ceiou com o Senhor Jesus. Imagine como que era o culto de Santa Ceia nessa igreja, hein? Imagine como que era. O pessoal vê aquele que ceiou com o próprio Senhor Jesus, aquele que estava lá, que reclinou no peito dele, João, e ele já pastoreou essa igreja. E como que uma igreja dessa esfria? Porque o Senhor Jesus aqui mesmo falou. Porque eles perderam o primeiro amor. Eles perderam o primeiro amor. E você que perdeu o primeiro amor, você que está assistindo esse vídeo e está esfriando, perdeu o primeiro amor, então pega essa dica aqui que o Senhor Jesus dá. Pega essa dica, hein? Pega essa dica, presta atenção. Porque, ó, eu vou fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo, tá? Responde para você mesmo e reflete. O que você fazia quando você estava no primeiro amor? Tipo, você aceitou Jesus. Você recebeu, você sentiu, você chorou e caiu as lágrimas e aceitou de coração e mudou de vida, se converteu. Quando você aceitou ele, quando você estava no primeiro amor, que só queria a Bíblia, só queria estar na igreja 24 horas, o que você fazia? O que você fazia? Porque olha só, pega a dica, hein? Versículo 5 do capítulo 2, ó. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Lembra o que você fazia quando você estava no primeiro amor? Tenta lembrar o que te causou para você desanimar, o que você fez para te desanimar, o que fizeram para te desanimar. Lembra disso. Depois se arrependa. E depois que se arrepender, você volta a fazer o que você fazia antes. Volta a fazer o que você fazia antes. É simples esse conselho, é simples essa dica, mas o difícil é fazer. Mas volta a fazer o que você fazia antes.
Se você gostava de orar de madrugada, quando você estava no primeiro amor, faça de novo. Faça de novo. Se você gostava de evangelizar, seja no trabalho, seja na sua rua onde você mora, seja na sua vizinhança, se você gostava de fazer isso, se você gostava de falar de Jesus o tempo todo, então faça de novo. Faça de novo. Se você gostava de cantar para Deus, seja no trabalho, seja quando estava tomando banho, seja quando estava em casa lavando a louça, varrendo a casa, escutando louvor e cantando junto, se você gostava de fazer isso, faça de novo. Faça de novo. Se você gostava de ler a Bíblia e meditar nela, faça de novo. Se você gostava de subir para orar no monte, se você gostava de subir ao monte e orar de madrugada, de noite ou de manhã, faça de novo. Faça de novo. Se você gostava de pregar a palavra em tempo e fora de tempo, faça de novo. Se você gostava de ir para a escola dominical todo domingo, não perdia um domingo, faça de novo. Faça de novo tudo aquilo que você fazia no primeiro amor. Porque olha só, o Senhor Jesus que está falando. Foi o Senhor Jesus que falou. Então faça de novo o que você fazia antes. Volte a fazer o que você fazia, irmãos. Então pare, lembre-se do que você fazia antes de se esfriar. Lembra, se arrependa e volte a fazer o que você fazia antes. Amém? Agora, terceiro ponto já para encerrar. Terceiro ponto para encerrar. Terceiro ponto é: tem saída para quem está em cima do muro. Tem saída para quem está em cima do muro. Porque, a igreja de Laodiceia, eles achavam que tinha tudo. Eles achavam que tinha tudo. Por serem bons de finanças, né? Eles eram bens financeiramente, né? Então, eles achavam que tinham tudo, né? Mas o Senhor Jesus fala aqui, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles tinham muitas riquezas terrenas, mas não tinha riqueza celestial. Eles achavam que tinham tudo porque eram bem financeiramente, mas Jesus não estava lá. Jesus não estava no meio deles por conta das atitudes deles. Então eles tinham muitas riquezas terrenas, mas não tinham a riqueza que a igreja de Esmirna tinha, que era a riqueza celestial, que era a riqueza no reino de Deus, que era a riqueza nos céus. E, meus irmãos, eles não estavam acumulando riqueza no céu, eles estavam acumulando as riquezas que onde a traça e a ferrugem consome, e onde o ladrão pode roubar. Mas no céu, eles não estavam acumulando essas riquezas. E o Senhor Jesus, ele falou que por conta de ele ser morno, de eles serem mornos, né? Ele ia vomitar eles da boca dele. Eles iam vomitar, igual nós, né? Quando come algo, né? Como falei na outra live também, se a gente comer alguma coisa que o organismo rejeita, que o organismo não aguenta, né? Ele rejeita, ele lança fora, ele vomita, igual Jesus ia fazer com essas pessoas. E por que Jesus rejeita essas pessoas? Porque essas pessoas mornas escandalizam a obra. Essas pessoas mornas escandalizam. E eu vou falar por mim. Vou falar por mim. Eu, antes de eu ser cristão, antes de eu começar a ir para a igreja, meus parentes, né? Eu também, nós só teve vizinho que se dizia ser crentes, né? Falava, eu sou crente. A gente via indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, mas só falava palavrão, só xingava e bebia depois que saía do culto e ficava arrumando confusão com minha mãe e com meu pai, que não era de confusão nem nada. E essas pessoas escandalizavam a obra, escandalizava. Eu olhava para eles e falava, eu vou ser crente para ser assim igual esse daí? É melhor que eu nem seja crente, melhor que eu nem vá para a igreja. Olha só, crente é tudo assim, eu falava desse jeito. Eu tinha preconceito contra crente, eu tinha preconceito por causa desses daí. Eu achava que todos eram igual, generalizava as coisas. Então eu falava que todos eram igual por conta desses daí que era morno. Então o cara tava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja e não mudava de vida, continuava a mesma coisa. Ele estava na igreja, mas também estava no mundo o tempo todo. E esses daí eram os mornos.
não tinha conversão, não tinha mudança de vida. Então, por isso que Jesus rejeita essas pessoas, porque causa escândalo. E aquele que Jesus está chamando, ele não vai por causa dessas pessoas. Eles não vão. Eu falo por mim. Eu demorei ir para a igreja por causa dessas pessoas. Eu só caí em si. Só parei para ouvir um pouco o lado dos evangélicos, dos crentes, depois que o meu primo se converteu, que é o irmão Wellington, que grava o vídeo aqui comigo no canal. Depois que ele se converteu, eu olhei para ele e falei, peraí, não é todos que são ladrão, não é todos que são beberrões, não é todos que falam palavrões, não é todos. Ele não é assim, meu primo não é assim, né? Depois eu comecei a abrir a mente, mas antes disso, escandalizou, e muito. Por isso que Jesus fala, ai daqueles que venham escândalo. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele. Era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Isso que Jesus fala para quem causa escândalo. Então, e por que o morno causa escândalo? Por conta disso. Um pé na igreja, um pé no mundo. O frio não causa escândalo, porque ele já nem vai mais, ele para. Ele fala, eu não sou mais crente, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Cristo, eu não quero mais saber de evangelizar, eu não quero mais saber de nada. O frio para com tudo. E o quente não escandaliza porque ele vai firme, continua firme e faz as coisas certas. Agora o morno escandaliza. O morno é aquele que na igreja canta para Deus e lá fora ele canta para o diabo. O morno é aquele que na igreja trata os outros bens e lá fora trata todo mundo mal. Trata todo mundo que nem um cachorro. O morno é aquele que na igreja só fala de bênção e lá fora só fala de maldição. O morno é aquele que na igreja tem pensamento positivo e lá fora só tem pensamento negativo. O morno é aquele que na igreja participa de festividades e lá no mundo participa de Halloween, participa de rave, participa de carnaval, participa de pagode, participa de todas as coisas mundanas. O morno faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então esse é o morno, meus irmãos. E Jesus não está no meio deles. Jesus não está no meio dessas pessoas. Jesus não está na vida dessas pessoas. Mas, irmãos, o que eu venho falar aqui nessa noite, é a novidade da graça. É a novidade da graça de Deus. Porque Jesus, ele não está no meio deles. Não está na vida dessas pessoas, né? Não está no meio deles. Mas Jesus está pertinho deles. Jesus está pertinho deles. Porque se nós for ver aqui, irmãos, Jesus, ele está na porta. Ele está na porta dessas pessoas. Ele está na porta batendo, esperando que a pessoa venha abrir. Ele não está no meio delas, mas ele está do ladinho dela. Está batendo na porta do coração. Ei, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. É isso que o Senhor Jesus está fazendo com essas pessoas. Essa é a novidade da graça, irmão. E olha só o que vai acontecer para quem abrir a porta para ele. Ó. Versículo 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, se você abrir a porta para Jesus, você que está morno, porque Jesus ele não está no meio da sua vida, mas ele está pertinho, batendo na porta. Se você abrir a porta para ele, ele vai ceiar com você. E depois você vai ceiar com ele na eternidade. E ó, tem escapatória sim, viu? Tem chance sim para quem é morno. Porque olha só, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então, meu amigo e minha amiga. Então, meu irmão e minha irmã. Seja zeloso. Se arrependa. Faça a obra de Deus com zelo. Faça o que é certo. Pare de ir nessas festinhas. Pare de ir em carnaval. Pare de participar de Halloween. Pare de ficar falando palavrão. Pare de ficar indo no bar. Pare de ficar escandalizando o nome de Cristo. E faça a obra com zelo.
com amor, com dedicação. Se arrependa e seja zeloso. Porque o Senhor Jesus, irmãos, tem uma promessa para quem se arrepender e ser zeloso pela obra dele. Veja no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, irmãos, se você abrir a porta, ele vai cear com você. E depois você vai cear com ele na eternidade. E depois de você cear com ele na eternidade, você vai se assentar no trono juntamente com ele. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe. E se essa reflexão te tocou, mais uma vez eu faço o apelo, curte, compartilha e comenta aí no vídeo. Compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, que logo logo a gente já vai começar a iniciar um quadro de podcast. Também vamos fazer quadro de debate e tudo, mas para isso a gente precisa que o canal cresça, para que a gente venha ter uma condição de poder ter um estúdio, né? Para a gente poder gravar esses vídeos, para não precisar ser assim ao vivo, né? Cada um no seu celular, né? Então, irmãos, ajude esse canal a crescer e que Deus te abençoe, viu?